Olá pessoal, seguimos com mais uma videoaula do minicurso, dessa vez com foco em exercitar tudo que foi aprendido na videoaula de número 2. Lembrando que este segundo vídeo foi pensado como forma de consolidação do conhecimento. Então, se você ainda não assistiu a videoaula número 2 por inteiro, sugiro que pare este vídeo, assista e depois retorne aqui. O exercício proposto aqui terá alguns objetivos. Destaco aqui os três mais importantes: localizar gastos de recursos provenientes da Cefem nos demonstrativos de despesa do município de Marabá, entender especificações de gasto público e identificar em termos simples onde está sendo alocado o dinheiro da Cefem. Para isso, vocês devem se reportar à página de número 191 do documento. Nela, tem início o demonstrativo de gastos por secretaria ou órgão público. Para exemplificar, comecemos no órgão que inicia na página 191, a Câmara Municipal de Marabá. Perceba que, na coluna de especificação, encontramos um projeto e 3 atividades. Estas são duas categorias importantes de ações orçamentárias e são especificadas da seguinte maneira: os projetos se configuram como ações especiais do governo que ocorrerão em espaço de tempo limitado para fins de aperfeiçoamento das ações do governo. As atividades, por sua vez, são um conjunto de ações que devem ocorrer de forma contínua e perene no tempo, para fins de manutenção da própria atividade governamental. Perceba, por exemplo, que o projeto intitulado Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal diz respeito a uma melhoria de infraestrutura que será realizada em um imóvel de posse do município, o que tornará a realização de suas atividades mais eficiente. Perceba ainda que as especificações realizadas neste projeto não precisarão ser realizadas continuamente. Por sua vez, perceba que a atividade intitulada Manutenção da Câmara Municipal diz respeito, redundantemente, às atividades de manutenção, como pagamento de salários, aquisição de material de consumo e materiais permanentes. Sem essas atividades essenciais, as operações da Câmara Municipal se inviabilizam por completo. Feita essa distinção, analisemos as ações de gasto público. No primeiro projeto, encontramos contratação de outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, obras e instalações e equipamentos e material permanente, respectivamente. Percebam que a fonte dos recursos utilizados no custeio dessas atividades é a 010.000, referente aos recursos ordinários, ou seja, nada de recursos de Cefem por enquanto. Passemos à próxima atividade, de manutenção da Câmara Municipal. Dentre suas muitas especificações, encontramos material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviço de consultoria, auxílio alimentação, obrigações tributárias e contributivas, para elencar somente as mais importantes. É interessante que vocês percebam a seguinte característica: as atividades contêm uma fonte correspondente, mas nada impede que mais de uma seja utilizada no custeio da mesma especificação. Verifique, por exemplo, a ação Equipamentos e Material Permanente, da mesma atividade. Ela totaliza R$ 334.950 e possui duas fontes de recursos: os recursos ordinários, de fonte 010.000, e as remunerações de depósitos bancários, de fonte 016.600. Por ora, um único exercício, entre aspas, é se familiarizar com essa estrutura muito pouco intuitiva. Para memorizar, vamos ver mais um exemplo. Na página 193, tem início a descrição das atividades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Marabá, o IPASEMAR. Logo de cara, é possível ver o primeiro e único projeto deste órgão municipal, o de construção da sede do IPASEMAR, que totaliza R$ 50.000 e cujos recursos advêm da fonte 010.600, que se refere à contribuição para o regime próprio de previdência social. Prosseguindo, nas atividades de manutenção do órgão,
encontramos uma configuração muito similar à da Câmara Municipal, com quase os mesmos elementos de despesa. A única exceção é a última atividade, localizada na página seguinte, a 194, e intitulada Reserva de Contingência IPASEMAR. Nela, o elemento de despesa Reserva de Contingência contém duas fontes de recursos, a 010.600 e a 016.400, referente aos juros de título de renda vinculados ao regime próprio da Previdência Social. A atividade totaliza R$ 84.879.753, dos quais R$ 36.879.753 advém da fonte 010.600 e os outros 40 milhões advêm da fonte 016.400. Perceba que até agora nenhum órgão municipal apresentou a fonte relativa aos recursos da CEFEM, a 012.400. Em outras palavras, nem a Câmara Municipal e nem o IPASEMAR, em seus demonstrativos de despesas, utilizaram recursos provenientes da CEFEM. Com isso, o primeiro exercício de fato será procurar, a partir da página 194, o primeiro órgão ou secretaria que utilize a fonte 012.400. Busque por algum elemento de despesa que apresente a fonte 012.400 ao lado e responda as seguintes perguntas. Primeiro, qual órgão ou secretaria está utilizando este recurso? Segundo, em quais projetos ou atividades o recurso está sendo alocado? Terceiro, quais os elementos de despesa identificados à fonte 012.400? E quarto, qual o montante de CEFEM gasto neste órgão específico ou secretaria? Sendo assim, pause o vídeo alguns instantes e tente responder a estas perguntas. Se você prosseguiu a partir da página 194, com certeza deve ter identificado que o primeiro órgão do governo que utilizou recursos da CEFEM, ou mais especificamente, a primeira secretaria, foi a Secretaria Municipal de Saúde, cujo início do demonstrativo de gastos se dá na página 201. Temos uma resposta para a primeira pergunta. Esta é uma secretaria grande, então analisar os seus gastos será uma tarefa um pouco extensa. A título de informação, o seu orçamento estimado para o ano de 2018 foi de aproximadamente 165 milhões, o que é um indicativo do tamanho e abrangência de suas atividades. Ao prosseguir nos seus projetos e atividades, percebemos que na página 205 é encontrado o primeiro projeto no qual os recursos da CEFEM são empregados. O projeto é intitulado Infraestrutura na área da saúde e totaliza R$ 10.777.000. Dentre seus elementos de despesa, encontramos o seguinte: nas obras e instalações desse projeto, R$ 6.245.000 são provenientes de recursos da CEFEM, uma vez que são identificados com a fonte 012.400. Além deste, e neste mesmo projeto, outros R$ 100.000, também provenientes da CEFEM, foram utilizados para a aquisição de imóveis. Ou seja, no projeto Infraestrutura na área da saúde, R$ 6.345.000 de recursos da CEFEM foram utilizados. Porém, esta não foi a única utilização dos recursos nesta secretaria. Prosseguindo mais no demonstrativo, encontramos, na página 207, a seguinte atividade: manutenção do Programa de Saúde Familiar. Mais uma vez, encontramos a fonte 012.400 nesta atividade, que foi utilizada no elemento de despesa material de consumo. Conforme pode ser observado na análise da atividade, dos R$ 2.200.000 utilizados, R$ 200.000 são provenientes de recursos da CEFEM. Com isso, temos identificada mais uma atividade. Prosseguindo no texto, é possível encontrar mais uma atividade que utiliza recursos de fonte 012.400. Na atividade intitulada Serviço de Atendimento de Nível Urgente,
vemos que no elemento de despesa, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, encontramos R$ 2.340 de recursos da Cefem, juntamente com outros 150 mil provenientes de recursos ordinários, totalizando R$ 152.340. Temos identificada mais uma atividade que utiliza recursos da Cefem. Prosseguindo na análise, na página 214, identificamos mais uma atividade em que a Cefem é utilizada. O nome da atividade é Atenção de Média e Alta Complexidade, e o elemento de despesa em que o recurso se encontra é vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil. Perceba que este elemento totaliza R$ 25.002.340, especificados da seguinte maneira: 10 milhões são da fonte 010.000, 2.340 são da fonte 012.400, ou seja, recursos da Cefem, e 15 milhões são da fonte 012.900, que se refere à transferência de recursos do SUS. Além disso, um pouco mais abaixo, no elemento de despesa material de consumo, encontramos mais 2.200.000 de recursos da Cefem, ou seja, mais uma atividade para a lista. Por fim, temos uma última atividade que aloca recursos de fonte 012.400. Na página 215, encontramos a atividade Ações de Vigilância Sanitária, que apresenta recursos de Cefem nos seguintes elementos de despesa: vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, R$ 985.000, e passagens com despesa e locomoção, R$ 20.000. Com isso, as respostas feitas no início do exercício são as seguintes. É importante ressaltar que estas respostas se referem somente à Secretaria de Saúde. Outros órgãos ou secretarias irão apresentar configurações de gastos e montantes diferentes. O objetivo deste exercício e desta videoaula, de maneira geral, foi analisar uma secretaria em específico, sem procurar esgotar a totalidade do documento. Contudo, a análise dos demais órgãos do documento é sugerida como forma de aprimoração dos conhecimentos.